água. O mais antigo dos filósofos gregos, Teles de Mileto, não deixou nada escrito. Dos seus pensamentos só restaram interpretações. A principal delas é de que tudo se origina da água. A síntese de sua cosmologia do universo é mais ou menos a seguinte: a Terra flutua sobre a água, que é a causa material de todas as coisas. Nos tempos atuais, e especialmente nos de hoje, essa combinação química de hidrogênio e oxigênio, exaltada por Mileto nos anos 585 a.C., virou metáfora de vida e morte. De um recurso natural inesgotável, passou à categoria de um bem escasso, a ponto de as Nações Unidas o definirem como uma provável causa de guerras no futuro deste século. Para alguns, o Brasil pode até aparecer bem na foto, porque é superdotado em recursos hídricos. Só que para 20% mais pobres da população brasileira, que não tem água limpa saindo das torneiras e convive com seus filhos menores morrendo de diarreia, a imagem de um paraíso tropical está meio fora de foco. Desde que tomou posse no primeiro mandato e no segundo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu bilhões de reais para mitigar o problema. Até agora, os gastos de saneamento ambiental urbano e rural não passaram de retórica. A transposição do Rio São Francisco parece concentrar mais atenção do que o risco iminente de um semiárido brasileiro virar um deserto, caso nada seja feito a tempo para deter o processo de aceleração de desertificação. Ainda que seja dono de 12% da água do mundo, a distribuição no Brasil é desigual e irregular. Berço esplêndido. Se tamanho fosse o documento, o Brasil poderia deitar-se em berço esplêndido. Nossos rios, lagos e lagoas dão ao país a confortável posição de dono da maior reserva de água do mundo. É uma situação invejável, considerando que até países ricos já começaram a sentir sede, porque há gente demais nos Estados Unidos, na Espanha, no Japão, mundo afora. Enfim, para a água de menos. Vai longe o tempo em que falar de água era uma anomalia exclusiva de países pobres. Em 2005, cerca de 2,8 bilhões de pessoas vivem em áreas onde o consumo de água excedia em 40% da capacidade dos recursos disponíveis. De acordo com os estudos, esses números poderão chegar a 3,9 bilhões em 2030, caso políticas mais eficientes não sejam adotadas de imediato. Hidrocídio. 1,1 bilhão de pessoas, ou um sexto da população mundial, não tem acesso à água tratada. Segundo as Nações Unidas, cerca de 6 mil pessoas morrem por ano devido às doenças ligadas ao consumo de água contaminada. O sertão vai virar mar? Não é apenas os indicadores sociais que fazem do Brasil um país desigual em relação às questões aos serviços públicos. A distribuição de água também não é democrática. O saneamento básico chega a apenas 51,3% dos lares brasileiros. Foi só em 2007 que o país superou pouco mais da metade dos números de lares com a rede de coletora de esgoto. O semiárido nordestino, combalido e seco por natureza, já está nos atlas da desertificação feito pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Se os cientistas estiverem certos, os indicadores, o Nordeste e parte do norte de Minas Gerais, como áreas suscetíveis à desertificação, teremos que concordar que talvez as premonições de Antônio Conselheiro estivessem corretas. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. 2 mais 2 igual a 5. Foi somando as estatísticas com o aquecimento global que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente chegou à triste conclusão, no final de 2008, de que já superou a barreira de 1 bilhão o número de pessoas que sofrem com a escassez de água mundo afora. O mundo evoluiu rapidamente, às vezes de forma brutal, e essas mudanças afetam dramaticamente os recursos hídricos. Cada dia nos faltam mais água para gerar energia e para dar de beber às grandes metrópoles. O alerta é do francês Louis Falcon, presidente do Conselho Mundial de Água, que organizou o 5º Fórum Mundial de Águas, que aconteceu em Istambul, na Turquia. A peste brasileira. O Ministério da Saúde no Brasil já catalogou mais de 250 tipos de doenças transmitidas por alimentos e a maioria das chamadas DTaS, doenças transmitidas por água, é causada no país pela ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas, incluindo aí a água suja. São bactérias, vírus, parasitas que ficam à espreita e atacam preferencialmente as crianças, que no mundo todo são as principais vítimas. Do total de doenças no Brasil,
3,9% eram entre 1999 e 2008. Menores de 1 ano de idade, 21,8%. Tinham entre 1 e 4 anos, 13,5% de 5 a 9 anos, 19,3% de 10 a 19 anos, 32% de 20 a 49 anos e 9,3% em pessoas com mais de 50 anos. Bonder e o Pet Eden. Foi um choque a visão dos rios Eufrates e Tigre para o rabino e sociólogo Newton Bonner. Um dos maiores desafios das modernidades é aprender e compartilhar o uso da água. Ao refazer os caminhos de Abraão, ele constatou que estes rios míticos, que foram berço da civilização, viraram depósitos de lixo. Garrafas PETs de detergentes, formas e cores, tamanhos, boiam impunemente, comprovando o total descaso da cultura do descartável com o meio ambiente. Somos arquivilões. A poluição industrial deixou de ser o único arquivilão da história por sofrer uma fiscalização mais rigorosa. O maior problema de hoje é a população doméstica. 2 milhões de toneladas de lixo são lançados em cursos d'água todos os dias no mundo. Quando aos afluentes industriais, 70% são lançados sem tratamento adequado nas águas. As águas negras e fétidas dos rios Tietê e Pinheiros, no estado de São Paulo, traduzem com perfeição o tipo de relação que o brasileiro tem com o mais precioso dos líquidos. Só o Tietê é castigado todos os dias com 690 toneladas de esgoto. Enquanto cada europeu consome diariamente, em média, 110 litros de água, entre os países miseráveis no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à quantidade mínima de água prescrita pelas Nações Unidas, que são entre 20 a 50 litros diários.